paz do Senhor Jesus, igreja. Amém. A paz do Senhor Jesus. Amém. Minhas irmãs, meus irmãos, eu estou muito feliz por essa rica oportunidade e todas as vezes que o Senhor me permite ministrar a sua poderosa palavra, eu gosto de fazer algo. Eu sei que vocês já estão com a Bíblia na mão, as crianças também, coisa linda. Glória a Deus. Mas coloque ela rapidamente aí na poltrona. Se você pode, levante uma das suas mãos. Se você pode levantar as duas, levante as duas. Porque esse culto aqui tem dono. Ele merece a glória, ele merece a honra, ele merece o louvor. Então dá o seu melhor glória nessa noite, dá o seu melhor culto nessa noite. Abra a sua boca e glorifique aquele que é digno de receber. A presença dele já é notória no ambiente. Seja louvado, Deus, seja engrandecido. Essa igreja te ama, essa igreja te adora. Bendiga a minha alma, ó Senhor, e tudo que há em mim. Bendiga o teu santo nome. Santo, 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 seja fortalecida agora, porque Ele está aqui. Que presença, que presença, que presença. Irmã Karine, por que você faz isso? Porque sem Ele nada somos, sem Ele nada podemos fazer. Só falamos, só estamos aqui, só subimos essas escadas por conta dEle. Ele, a glória é dEle, a palavra é dEle, o louvor é dEle. Eu não abro mão desse momento. Pode pegar a sua Bíblia agora. Mas irmãs, eu não consigo ministrar se não for para Ele. É para Ele. Glória, glória, glória a Deus. E o que é mais interessante, que são poucos os lugares que a gente consegue sentir a presença dEle dessa forma. Ele está aqui. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu quero agradecer a pastora Rose pelo carinho, pelo convite. Obrigada pelo cuidado. Olha que coisa linda. Ela é maravilhosa, né? Meu Deus. Pastora Cláudia, obrigada. Todas as irmãs que estão aqui, Deus abençoe. Já estava com saudade de vocês, tá bom? Quero fazer a notada presença do meu esposo. Depois que ele dá a saudação, eu prego o quê, irmãos? Fala comigo. Fica difícil, né? Estreitou aqui. Quando eu estava em casa, o Senhor me confiou uma palavra. Eu falei, Senhor, o que tu queres falar com a tua igreja nessa noite? Porque somos a igreja do Senhor e precisamos ouvir a palavra. E Ele me fez lembrar de um texto que tem, na verdade, falado muito ao meu coração durante esse tempo. Está lá no livro de Números, capítulo 27. Abra sua Bíblia, se você pode, em nome de Jesus. Números, capítulo 27. Eu vou ler apenas o verso de número 5 para a gente ganhar tempo, mas você não fecha a sua Bíblia não, depois que nós fizermos a leitura, para que você possa acompanhar o texto. Na verdade, a palavra de hoje ela está no texto de número 27, do verso de número 1 até o número 9, tá bom? E aí você vai deixar ela aberta aí que você vai acompanhar comigo. No verso de número 5, na minha versão, diz assim: e Moisés levou a sua causa perante o Senhor. Eu só vou parar aqui, eu não vou nem continuar, mas é só isso, irmãos. Eu já ouvi um aleluia. E Moisés levou a causa delas perante o Senhor. E Moisés levou a causa delas perante o Senhor. Mais uma vez para você entender. E Moisés levou a causa delas perante o Senhor. Você está dando glória se você crê nessa palavra.
E eu creio nisso. Me preste a sua atenção em caráter de introdução para aquilo que o Senhor quer falar conosco. Esse livro de Números, ele tem esse nome porque Moisés ele recebeu uma instrução do próprio Deus para contar, para numerar todos os israelitas homens da idade de 20 anos para cima, todos que poderiam sair à guerra. Então essa contagem, ela ocorreu em duas etapas. A primeira no Monte Sinai e a outra na planície de Moabe, perto de Jericó, Números capítulo 26, que é o contexto do texto que nós acabamos de ler. Esse livro de Números, ele narra uma experiência de fé, onde os israelitas tiveram durante a caminhada no deserto, mas também narra a desobediência desse povo durante essa própria caminhada no deserto. Olha isso. Então, ao ler esse livro de Números aqui, fica muito notória a importância de você confiar em Deus, obedecer os seus mandamentos e também aos líderes separados por Deus, eleitos para ajudar nessa missão rumo à terra prometida. Então, qual é o cenário, qual é o contexto histórico aqui? É uma introdução que você já vai compreender. O Senhor ordenou que um novo recenseamento fosse feito. 38 anos já havia se passado desde o primeiro censo, como eu disse para vocês, que está lá no livro de Números, capítulo 1, verso número 1. Então, como o primeiro censo, assim como aconteceu, os homens de 20 anos, com probabilidade de servir no exército, deveriam ser contados. E aí eu preciso lembrar a você que quase toda a antiga geração, seja homens e mulheres acima de 20 anos, com exceção de Josué e Caleb, já haviam morrido. Então esse novo censo é para essa nova geração que lutaria para conquistar a terra prometida. Deus ordena a Moisés e a Eleazar enviarem uma ordem para cada tribo, para contar os seus descendentes com 20 anos para cima. Moisés, durante 2 vezes, você vai ler no contexto desse texto aqui, que ele para comentar sobre certas pessoas. A primeira que ele para comentar é sobre os descendentes de Ruben, Datã e Abirão, que se rebelaram e foram engolidos pela terra. Números 26, versos do 9 ao 11. Era uma tragédia, irmãos, e isso deveria ser lembrada durante muito tempo para todos aqueles que se rebelaram contra o Senhor e contra os seus líderes. Mas isso é um assunto para uma outra mensagem. E aí, no capítulo 27, do 1 ao 11, que é o que nós vamos falar aqui nessa noite, Moisés, ele comentou sobre as filhas de Zelofeade. Culto de mulher, vamos falar de mulheres. Deus, com esse segundo censo completo agora, Deus ele dá instruções a Moisés. Números 26, verso de número 52. E ele estabeleceu porções de terra para ser herdadas por sorte, depois da entrada na terra prometida. Perceba, eles ainda iriam conquistar. Então, as terras seriam de acordo com o tamanho de número de pessoas de cada tribo. Então, a fórmula era muito simples. As tribos menores vão receber porções de terras menores. E as tribos maiores vão receber porções de terras maiores. Porém, houve um pequeno contratempo depois desse registro. Depois dessas instruções concernentes à distribuição de terra. Um dos clãs, a tribo de Manassés, não fora incluído. Por que, irmã Karine? Porque Zelofeade, que é o homem líder do clã, tinha apenas filhas. Entenda? No sistema patriarcal da época, só os filhos homens herdavam a terra do pai. O filho mais velho, ele recebia 2/3 da herança e os outros filhos dividiam o terço restante. Então, se um homem naquela época não tivesse filhos, ele deixava os seus bens para o parente mais próximo do sexo masculino e nunca para a sua filha. As filhas, por sua vez, recebiam o que a gente chama de dote. Quando ela se casava, o dote era a sua herança. E o que era o dote? O dote podia ser dinheiro, bens, terra, que a família da noiva não dava para a menina, não dava para a filha, dava ao futuro marido.
Ou seja, nunca ia para a mão das filhas. Então, nesse tempo, a filha deixava de viver na casa do seu pai, o pai não tinha mais responsabilidade financeira por ela, e ela agora se tornava membro da família do marido. E os seus filhos herdariam os bens do seu marido. Então, mediante a isso, a terra sempre era conservada na posse do marido. Quem está entendendo, diga amém? Amém. Então, os herdeiros, eles tinham por obrigação de sustentar as mulheres. E as mulheres tinham a responsabilidade de criar famílias, filhos, cuidando deles. Então, esses papéis, eles eram muitíssimos importantes naquela época, no regime patriarcal, inclusive regulados por lei. Quem está comigo na história, diga amém? Amém. Zelofeade é um homem descendente da tribo de Manassés. E ele morreu durante a peregrinação de Israel no deserto. Olha sua Bíblia aí, capítulo 27, verso de número 1, olha o que está escrito. Olha como é que a Bíblia resume ele, a vida dele, a história dele. Zelofeade, porém, filho de Éfer, filho de Gileade, filho de Maqui, filho de Manassés, não teve filhos, mas só filhas, cujo nome são estes: Maaca, Noa, Olga, Milca e Tirza. Em outras palavras, trazendo para os nossos dias de hoje, pensa comigo, Zelofeade era filho de Éfer, neto de Gileade, bisneto de Maqui, trineto de Manassés e por sua vez, filho de José e filho de Jacó. Quantas gerações? 6 gerações. Guarda essa informação. Quantas gerações? 6. Zelofeade não era um sacerdote, não era um profeta, era apenas um homem da tribo de Manassés. E ele morreu no deserto, sem filhos homens, sem deixar herança para carregar o seu nome, sem deixar terra ou legado. Tem gente que já está entendendo a mensagem? Onde o seu nome seria apagado pelo tempo. E para o mundo antigo, num sistema patriarcal, isso era o fim. Pensa comigo. Para uma sociedade de linhagem patriarcal, frequentemente traçada pela linha paterna, daí quando você vai para a genealogia bíblica, você vê ali o porquê tantos homens na lista de genealogia, nas listas genealógicas. Então, imagina, eu quero que você venha comigo na mensagem, agora começa a aplicar. Imagina o que era nascer uma mulher. Meu Deus. Num tempo onde a sua existência não era contabilizada como
Deus. 5 mulheres contra o silêncio de 6 gerações. Pensa comigo. Elas tinham tudo para perder, sim ou não? Mesmo assim elas foram. Porque elas sabiam que ficar calada era aceitar a extinção do próprio sangue. Não tinha um exército influente, não tinha marido influente, nem posição religiosa. Tinha apenas a memória de um pai. Tinha uma convicção queimando no peito, e essa chama bastava. Elas foram até a entrada do tabernáculo, até os líderes, com um gesto ousado, perigoso e revolucionário. As filhas de Zelofeade foram até a autoridade, mas não buscando benefício para si mesmas. Meu Deus! Aleluia, Deus! E isso me chama a atenção, porque quantas vezes a gente vem até a casa do Senhor buscando coisas para nós. Meu Jesus. Elas não estavam preocupadas em fazer justiça. Elas estavam preocupadas com a memória do seu pai, visto que o nome dele seria esquecido. Números 27, verso de número 4. Então entenda uma verdade. O nome do clã aqui está ligado à herança, que foi confiada à geração. Então, para os líderes do clã, e Zelofeade era o líder do clã, o nome e a herança eles eram inseparáveis. O nome de um líder estava intrinsecamente ligado à sua linhagem e à sua terra, aquilo que ele deixaria para as suas gerações futuras. Então a ausência de filhos homens ameaçava essa ligação. Então a preocupação delas era com a honra do seu pai. Meu Deus. Com a memória de Zelofeade. Quem já está entendendo? Elas sabiamente buscaram a autoridade para garantir justiça e continuidade à linhagem do seu pai. Elas estavam ali para reivindicar algo que nunca havia sido concedido a mulheres antes: a herança da terra prometida, algo sagrado, reservado apenas para homens. Mas essas 5 filhas não pediram apenas terra, não pediram apenas uma herança, um lugar, um nome, um reconhecimento, um espaço. Elas apenas queriam ser uma voz ouvida. Aleluia. Espírito de Deus. Sabe o que eu aprendo aqui? Santo. E eu vou começar a aplicar para a gente agora. Que dignidade e direitos não devem ser menosprezados. Meu Deus. É possível sim buscar justiça e fazer mudanças por meio de ações corajosas, mesmo que as circunstâncias sejam desafiadoras. Meu Deus. Um cristão, eu vou falar, jamais deve apoiar a injustiça. Meu Jesus. E quando ela ocorrer, precisamos sair imediatamente com essa voz para corrigir de forma apropriada. Espírito de Deus. Vou falar. Quantos estão dentro da igreja e se tornam indiferentes com as injustiças cometidas lá fora? Meu Deus. Ai, se não for comigo eu me isento, não falo nada, eu me calo. Meu Deus. E essa mensagem é para nos fazer pensar que tipo de cristão estamos sendo. Jesus. Porque existem vários tipos de injustiça: social, de gênero, econômica e tantas outras. Infelizmente, ainda tem uma que prevalece dentro da igreja. E eu vou falar, quem me ama, diga amém. Amém. Só a pastora Cláudia comigo, me ajuda aí. Eu sei que o Glória vai engasgar um pouco, mas eu preciso. Pessoas que levam vantagem em detrimento ao problema de alguém. Meu Eu vou Deus. repetir. Meu Deus. Pessoas que levam vantagem em detrimento ao problema de alguém. Karine, você pode dar um exemplo para ficar claro? Dó sim, vai pegar. Meu Deus. Imagina alguém, aqui não acontece não, tenho certeza. Imagina alguém vendendo um celular, por exemplo. E aí o preço do celular é R$1.000. Só que você sabe que aquele telefone custa 5 mil. Mas a pessoa está vendendo por quanto? R$1.000. Aí você, crente, acha que é o que? É bênção.
Isso é uma injustiça. Você vai lá e compra. Só que você sabe qual é o preço do telefone, sim ou não? Você sabe que você pagou abaixo do que é melhor, daquilo que ele valia, sim ou não? Você está se beneficiando de uma dificuldade, de um problema de alguém. Você está aí, eu fui embora. Amém. Só que Deus, ele é justo. E ele não tolera injustiças. E tudo que você faz que leva vantagem sobre o outro não vem de Deus. Meu Deus. Querido, o que é isso? Má fé e injustiça. E não sou eu que eu digo. Vamos de Bíblia para você entender. A Bíblia diz, Provérbios 22:8, quem semeia a injustiça colhe desgraça. Aí depois sabe o que a vida enrolou. Provérbios 16:8, é melhor ter pouco com retidão do que muito com injustiça. Eu vou continuar. Colossenses 3:25, quem cometer injustiça receberá de volta a injustiça, e não haverá exceção para ninguém. Meu Deus. 1 Coríntios 6, verso 9 ao 10, ou não sabeis, é a Bíblia que diz, que os injustos não herdarão o reino de Deus. Você está aí ou engasgou? Se eu fosse você, eu dava glória para achar que é contigo. Entenda, as filhas de Zelofeade não estavam apenas pedindo uma exceção, elas estavam revelando uma brecha de injustiça, algo que parecia imutável, e isso tem peso, porque quando o sistema favorece uns e exclui outros, é preciso coragem para ser uma voz até discordante, como elas foram. Deus me trouxe aqui nessa noite. Se você crê nessa palavra, levanta a mão. Deus está te dando coragem, coragem, coragem para mulheres se posicionarem nesse tempo com uma voz até discordante, mas justa para a glória de Deus. Receba coragem. Coragem é o que você precisa nesse tempo. Voz é o que você precisa nesse tempo. Aleluia. Oh, bendito. A voz que discorda com justiça ecoa mais alto nos céus do que o silêncio da conformidade. Meu Deus. Existem momentos que o silêncio não é prudência, é omissão. Meu Deus. Então fale quando a justiça exigir. Deus não busca pessoas que aceitam tudo. Deus busca pessoas que confiam na justiça dele para mudar aquilo que parece imutável. Meu Deus. Cadê você que crê nisso? Cadê você crente? Sabe uma outra coisa que eu aprendo com elas? Que elas não murmuravam sobre a tristeza pessoal. Gente, elas perderam o pai e pensa. Como é difícil perder uma pessoa que a gente ama. Elas ficariam sem herança, mas elas apresentaram a causa a quem era devido. Entenda esse princípio. Murmuração é um círculo vicioso que prende a gente no deserto. Se você ainda não saiu dele, minha irmã, talvez seja porque você esteja murmurando. As filhas de Zelofeade transformaram a dor da perda, a ameaça da escassez, em uma causa jurídica espiritual. Isso é forte demais. Murmurar é você falar sobre o problema para quem não pode resolver, mas pleitear, o que elas fizeram é apresentar a causa ao justo juiz que tem a autoridade para mudar decretos, mudar sentenças. Quando a gente murmura, a gente está dizendo silenciosamente que Deus não é justo. Você está comentando com o outro que Deus não é justo, que ele se esqueceu de você. E elas fizeram o oposto. Elas buscaram a Moisés. Elas honraram a estrutura que Deus estabeleceu, a liderança. Ela confiou no sistema que poderia ouvir a verdade que elas carregavam. Então, guarde isso. Quando a injustiça assolar a sua vida, não reclame, não murmure. A nossa murmuração não é contra a situação ou o próximo, é sempre contra Deus. Meu Deus. Vou falar. A voz que clama por justiça honra a Deus. A voz que murmura questiona o seu caráter. Meu Deus.
investe fé na solução. Deus está falando, começa a investir fé hoje. Começa a investir hoje. Aquilo que você não consegue dar conta, o céu dá. Glória a Deus. Para de contar a sua dor para alguém que pode sentir pena de você. Leve para quem pode fazer justiça. Amém. O problema é que a gente carrega, a gente quer levar tudo para o outro. E Deus está falando, tudo está levando para mim. Meu Deus. Você está aí ou foi embora? Glória a Deus. Deus, ele mantém o livro de registro aberto. E embora a justiça dele não seja servida aqui, descanse com a garantia que o Pai no céu, ele reconhece todas as coisas e recompensará ricamente os fiéis. Sabe o que eu aprendi? Que a murmuração, ela trava o relógio de Deus. Mas a oração justa acelera o cumprimento da promessa. Cadê você hoje que vai ter uma oração verdadeira, justa, sem máscaras, e vai começar a viver a promessa? Aleluia. Glória. Seja o teu nome, Jesus. Se você crê nisso, levanta sua mão para receber uma palavra. O seu processo hoje saiu da mesa dos homens e acaba chegando lá no tribunal dos céus. Olha, tem gente hoje que as causas, as orações estão chegando no céu. Aleluia. Glória a Deus. Perceba? Elas tiveram coragem e fé. Elas não se conformaram com uma lei que a desfavorecia, mas elas demonstraram fé ao buscar uma solução, mesmo que a situação parecesse impossível. Sabe o que eu aprendo? Corajoso não é ausência de medo. Eu costumo ir com medo mesmo. Amém. Mas você precisa de força para prosseguir, mesmo quando estiver com medo. Deus está dizendo para alguém aqui: aprenda a focar, não no que se foi, não no que acabou, mas o que pode se fazer com aquilo que restou. Talvez você esteja aqui e falou: eu não sei mais o que fazer. E Deus está falando: olha, na tua mão ainda tem alguma coisa aí. Começa a focar no que você ainda tem. Glória a Deus. E não o que foi. Vou falar. O avanço que você tanto espera está na procrastinação que você não rompe. Meu Deus. Deus me deu essa frase quando eu estava orando. O avanço que você tanto espera está na procrastinação que você não rompe. Meu Deus. O passado você não pode mais mudar, mas hoje você consegue reescrever uma nova história para o seu futuro. O pai dela havia falecido, a lei era clara, só os filhos homens tinham direito à herança. Então não deixe que o luto, o que você perdeu, te impeça de lutar pelo que ainda você pode conquistar. Glória a Deus. Ah, Jesus. Aleluia. Qual é o problema? Que o incrédulo, ele vê dificuldade em toda situação. Esse é o incrédulo. Mas a pessoa de fé, cadê o crente de fé? Cadê você aqui? Vê a oportunidade por milagre em cada dificuldade. Tem dificuldade, tem problema. Ei, é nessa hora que você vê a solução. Glória a Deus. Aleluia. O problema é que algumas promessas são adiadas por conta da incredulidade. Meu Deus. Mas eu vim aqui dizer, mas não foram anuladas. A promessa ainda está de pé. Cadê você que vai viver a promessa por conta da coragem, da fé que o Espírito Santo está encorajando você nessa noite? Pensa comigo. Uma sociedade que as mulheres não tinham voz. Gente, vive a história aqui comigo. Elas foram ousadas em pedir o que é justo. Elas falaram, elas trouxeram seu problema à tona. E o que eu aprendo aqui? Que a injustiça se alimenta do silêncio. Meu Deus. Tem gente que não está vivendo aquilo que Deus planejou para você por conta disso, por conta do silêncio, está aceitando tudo calado. Meu Deus. Só que a vitória se alimenta do posicionamento e do fundamento da verdade. Amém. O que aquelas mulheres disseram diante dos príncipes sacerdotes era a própria justiça de Deus. Meu Deus. Tanto que a lei foi alterada. Glória a Deus. Aleluia. Você não pegou isso. Você não entendeu. Você dá muito glória. Aleluia. 6 gerações. Pela primeira vez, 5 mulheres foram incluídas no direito da herança, caso não houvesse filhos. Karine, o que é isso? Justiça divina valorizando a inclusão, valorizando as mulheres. Um decreto sai
A estrutura legal de Israel vinha de gerações. A mudança que elas foram lá dizer, perguntar, pedir, era muito mais do que terra. Era simbólica, era um recado. Deus não estava apenas ouvindo. Deus estava intervindo em favor de vozes que antes não eram ouvidas. Deus não estava apenas ouvindo aquelas mulheres, Ele estava intervindo em favor de vozes que antes não eram ouvidas. Deus não é indiferente à injustiça. No reino de Deus, o acesso à herança, o acesso à promessa não é determinado pelo gênero, mas pela filiação. Quem é você? Filha, pela fé em Cristo Jesus. Aleluia! Dá presente hoje aquele que te deu um nome, aquele que te deu uma identidade. Se você sente que algo precisa ser restaurado na sua história, algo que foi negado injustamente, hoje é noite. Deus me trouxe aqui para dizer: hoje é noite da sua voz ser ouvida. Então reaja, minha amiga, reaja, comece a falar com Deus no decorrer dessa mensagem. Isso não é superstição, isso é fé ativa, porque há coisas que só se movem na terra quando a nossa voz também se move no mundo espiritual. Eu vou repetir: tem coisas que só acontecem na terra quando a nossa voz também se move no mundo espiritual. As filhas de Zelofeade não tinham poder. Pessoas simples como eu e você. Não tinha influência. Não tinha o famoso quem indica. Mas tinha uma verdade. E quando a verdade se manifesta com a coragem, até o céu para ouvir. Você não entendeu? Quando a verdade se manifesta com a tua voz corajosa, até o céu para ouvir. Pega essa palavra em nome de Jesus. Deus nessa noite está validando vozes de pessoas ousadas aqui. Eu vou repetir: Deus nessa noite está validando vozes de pessoas ousadas. O que eu faço? Ouça bradar nessa noite em direção ao céu. Ouça clamar em direção a Deus. Abre essa boca. Fala alguma coisa, mas não fica de boca fechada. Deus nessa noite me trouxe aqui para dizer: eu estou dando oportunidade de fala para o ministério, gerando adoradores. Eu vou repetir: Deus está dando oportunidade de fala. Ele está atento aos seus ouvidos, Ele está atento às suas causas. Se houve injustiça, hoje o céu está entrando com resposta favorável. Deus está pronto para ouvir a tua voz. Olha para quem está do teu lado, a primeira vez que eu te peço para fazer isso, fala assim: Deus está pronto para ouvir a tua voz. Deus não apenas, pega isso por favor, ouve as vozes que a sociedade silencia. Quantas pessoas já tentaram silenciar a sua voz? Mas Ele convida para a mesa, onde as decisões são tomadas. As filhas de Zelofeade nos ensinam que há heranças que só podem e devem ser reivindicadas. Aqui há pessoas que vivem sob sentenças que não foram escritas por Deus. Aceitam limitações impostas pela sociedade, pela cultura ou até pela própria família. Você não vai ser, você não vai viver. Alguns cresceram assim, dizendo que não tem mais direito, que jamais sairiam do lugar que estão. Mas Deus ainda busca aquelas que se levantam, aquelas que se recusam a aceitar menos daquilo que Ele já
Moisés e Eleazar, a Bíblia diz, os príncipes e diante de toda a congregação. Perceba? Eles foram na frente de todo mundo. E argumentaram duas situações. Quantas situações? Duas. A primeira que Zelofeade não fez parte da rebelião de Corá. Isso Olha isso. uma outra pregação. Isso é forte. Mas morreu no deserto por causa do próprio pecado. Ou seja, era uma outra maneira de dizer, olha, o meu pai reconheceu tua liderança, Moisés. O meu pai respeitava a autoridade. E os demais líderes levantados por Deus no deserto. Sugerindo que Zelofeade ele pecou como a maioria do povo que permaneceu ao lado dos espias. Quem lembra? Aqueles espias incrédulos. Lá em Números 13, que ficaram com medo de lutar para alcançar a terra prometida. Sabe qual é o problema? É que há episódios na nossa vida nos quais nós não tivemos participação alguma. Mas em algum momento da nossa trajetória vai respingar em nós. Meu Deus! O que aconteceu aqui? Espírito! Vou falar para você entender. Quem tem problema com o passado não vive o presente e nem chega no futuro. Espírito de Deus! Quem carrega, o passado anda com sobrecarga desnecessária. Passado não tratado gera presente angustiante. Eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. Deus me trouxe aqui para dizer, não se preocupe, porque há um Deus que do seu passado Ele não lembra mais, e do seu futuro Ele já projetou. E esse mesmo Deus se faz presente hoje, e Ele quer dar uma reviravolta no seu presente. Quem crê? Quem crê? Quem crê? Eu estou falando uma coisa sendo trazida agora à existência no decorrer da mensagem. Só que você entendeu essa palavra e começou já a se posicionar em pensamento. Você já está reagindo, você já está falando diante dessa situação. E Deus está aqui e já está cuidando do seu presente e modificando o seu futuro. Quando nós cremos que Deus está conosco, caminhando, os obstáculos, eles viram Deus para o nosso vida extraordinária. Quem está me ouvindo, diga amém. Segundo, Zelofeade não teve filhos. Você já sabe dessa informação. Então, o seu clã seria varrido da face da terra. Por razão dessa morte precoce, ficando sem herança, sem terra. Então, entenda, não era somente a família de Zelofeade que seria esquecida, mas também a tribo de Manassés ficaria menor. Então, é importante dizer que a terra ainda não havia sido conquistada. Então, quando a reivindicação foi feita, logo esse pedido mostra uma fé muito poderosa que elas tinham na promessa. Elas estavam pedindo algo que ainda não havia acontecido. Meu Deus! Glória a Deus! Porque é fácil você pedir uma coisa quando você está vendo. Eita! Difícil é você pedir algo que você acredita, mas ainda não aconteceu. Meu Deus! Aleluia, Jesus! Meu Deus! Caíram, o que elas estão fazendo? Diferente da geração do pai delas, elas não estavam duvidando. Elas estavam demonstrando dessa forma que elas não tinham nada a ver com a geração de incredulidade que condenaram a geração do seu pai no deserto. Elas entenderam que para colher o que ainda não se tem, é necessário semear passos diferentes dos dados anteriormente. Quer viver o que nunca viveu? Faça o que você nunca fez. Meu Deus! Aleluia! Para você colher o que quem veio antes de você não colheu, semeie que é aquilo que eles não tiveram coragem para semear. Meu Jesus! Zelofeade tinha voz de autoridade. Ele era líder, tribo do clã da família, mas morreu com essa voz. E Deus, Ele quer nessa noite, Ele está dizendo que Ele quer quebrar isso. Ele quer que você entenda que você tem uma voz e que você não vai morrer com a voz de autoridade que Ele já te deu. Com você vai ser diferente. Você vai viver, vai usar essa voz para viver coisas novas. Então tome uma decisão nessa noite. Abandone em nome de Jesus
estão no anonimato, mas que carregam uma causa que vai impactar e mudar decretos humanos. Eu não sei aonde você trabalha, eu não sei aquilo que você faz, mas Deus me trouxe aqui para dizer: eu estou modificando o ambiente por conta da voz que você carrega. Você vai acessar lugares que outros não conseguiram. Você vai acessar posições que outros não conseguiram. Entenda, a situação que você encontra hoje não define sua condição de amanhã e nem dos próximos anos. Elas estavam sem pai, sem herança, sem perspectiva de vida, mas hoje há heranças espirituais esperando por mulheres, por pessoas que se levantam a promessas adormecidas, a dons negligenciados, a chamados enterrados pelo medo, a pessoas que desistiram de sonhar porque acham que isso não é para elas. Mas as filhas de Zelofeade nos lembram que as promessas que Deus nos deu não são restritas a um grupo de pessoas, não são restritas a uma igreja, não são restritas a uma localidade. Meu Deus! Aleluia! Aleluia, Jesus! Elas não esperaram que alguém oferecesse a terra, porque às vezes a gente acha que vai cair do céu. Meu Deus! Às vezes a gente acha que vai chegar no nosso lugar. Elas não se conformaram com a exclusão, com a morte do seu pai. Elas entenderam que Deus não é Deus de limitação. Amém! O problema é que a gente às vezes coloca Deus como se tivesse limite. Meu Deus! Mas Ele é justo. Tanto que elas abordaram a causa Moisés. Sabe o que Moisés teve? Moisés não teve resposta. Moisés não teve resposta. Está no texto. Para a indignação das meninas. Como líder, pensa comigo. Você é inteligente? Como líder, legitimador do povo, ficou sem resposta. Como assim? Moisés, ele podia ter preparado um discurso humano para convencer que aquilo era só dos homens? Podia. Mas Moisés não tentou dar uma resposta imediata. Ele reconheceu os limites, os seus próprios limites. Aleluia! Ele reconheceu, ele entendeu. E o que ele faz? Ele vai, pega as petições das meninas, e foi o texto que nós lemos aqui, e leva a petição para Deus! Aleluia! Mesmo sendo legislador, Olha isso! ele não poderia alterar a lei de Deus. Deus! Porque às vezes você está preso a leis humanas, e Deus está falando, está preso porque quer, porque eu altero lei, eu tenho controle de todas as coisas. Então o que você faz? Vai conversar com o dono, o Criador, o dono de todas as coisas. Meu Deus! Deus, ele concordou com as filhas de Zelofeade. Espírito! Aleluia! Que isso, Jesus? Por quê? Porque é Deus que nos justifica. Aleluia! Que isso, Jesus? E se Deus nos declara justos, quem vai poder contrariar? Quem vai contrariar? O céu havia selado justiça nas vozes das meninas. Aleluia, Jesus! Então guarde isso. Quando os recursos humanos falham, os celestiais estão ao nosso favor. O posicionamento de hoje vai liberar favor do alto no futuro, para sermos posicionadas nos lugares que Deus já prometeu. Meu Deus! Elas tinham certeza de que o mesmo Deus que libertou o povo do Egito também poderia livrá-las, libertá-la da estrutura que deixava elas invisíveis. E tem pessoas aqui que a partir de hoje, se você crê, reage, levante a mão. Deus está dando notoriedade. Eu vou repetir: Deus está dando notoriedade lá na tua casa, lá na tua família. As pessoas vão começar a te respeitar. As pessoas vão perceber que você carrega um brilho diferente lá no teu trabalho, aonde você for, seja na padaria comprando pão, as pessoas vão perceber notoriedade, notoriedade, notoriedade a partir de hoje. Olha, seja dada aleluia! Uma fé que transforma propósito.
mas vão confrontar. Aleluia. Deus está chamando homens e mulheres nessa noite para o confronto, para a guerra. Meu Deus. Se você tem vivido como alguém que não tem direito à promessa, talvez você se sente que em algum momento a sua voz foi silenciada, talvez você ore e você não sinta mais que Deus está ouvindo a sua oração e você está acreditando que a sua herança foi perdida. Levante-se hoje. Deus ainda responde aqueles que pedem com fé. Ainda há espaço para você, ainda há terra para ser conquistada. Por causa de você que veio nessa noite. Você podia estar em casa hoje, mas por conta de você, Deus está mudando decretos na sua vida. Amém. Que vai alcançar muitos na sua volta. Aleluia. Não sou eu que digo, a Bíblia diz, Jeremias 29:11, porque eu bem conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazer prosperar e não de causar dano, plano de esperança e futuro. Aleluia. Assim os procedimentos para os direitos da herança foi modificado. As propriedades agora, se alguém morrer, se não houver filhos, as filhas herdariam. Então, uma pequena frase virou jurisprudência bíblica. Meu Deus. Não foi da origem de Moisés, não foi do sacerdote, não foi de nenhuma liderança. Que isso, Jesus? Foi das filhas. Cadê as filhas hoje? Glória a Cadê Deus. as mulheres hoje? Glória, Isso glória. nos ensina algo tremendo. Aleluia. Que há decisões no céu esperando por uma voz na terra Meu Deus, aleluia. que tem coragem de pedir. Espírito Santo. Tudo começou com 5 filhas órfãs, sem proteção masculina, mas cheia de convicção. Convicção essa que o céu decidiu honrar. Aleluia. A Bíblia poderia apenas citar as filhas, mas fez questão também de repetir o nome do pai. Porque quando Deus muda a história através da sua linhagem, Ele honra até aqueles que parecem ser coadjuvantes. Meu Deus. Não há anonimato diante do nosso Deus. Aleluia. As filhas de Zelofeade simbolizam que as pessoas que um dia foram desconsideradas, esquecidas, excluídas por estruturas humanas, mas também representam o poder de se levantar, mesmo quando o mundo inteiro diz para você sentar. Meu Deus. Meu Deus. Hoje ainda há esperança espirituais esperando por vozes que se levantam. E o que você faz hoje? Bênçãos que não foram acessadas porque alguém acreditou que não tinha direito. Só que a história bíblica já provou, Deus ouve. Amém. Deus ouve quando alguém se levanta com fé. E eu preciso encerrar. Talvez você tenha se sentido assim fora da conversa, fora do direito, fora da bênção. Mas hoje essa história te lembra que há precedentes no céu para a nossa causa. Aleluia. Que há espaço para a gente na promessa também. Aleluia. O nome dele ainda é justiça. Aleluia. E se há algo que essa história prova é que Deus continua escrevendo através de quem ninguém espera. Meu Deus. Glória a Deus. Meu Deus. Aleluia, Jesus. E talvez justamente agora Ele esteja esperando por você. Meu Deus. Mas há algo mais profundo que você também precisa ouvir. E essa pergunta ressoa até os dias de hoje. Para e pensa comigo. Eu preciso encerrar. Um Deus que é eterno, autor da lei, dono da promessa, criador do universo, interrompeu uma estrutura milenar de 6 gerações para atender 5 mulheres sem pai. Meu Deus. Meu Deus. Deus. O que Ele poderia fazer por você? Meu Deus. Isso não foi um caso isolado. O coração de Deus sempre se inclina à justiça. Ele sempre se moveu por uma fé
mas por causa disso elas foram incluídas no mais poderoso livro, a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus. Elas mudaram o curso normal da história, e a sua história pode estar esperando exatamente uma decisão de você falar. Meu Deus. Você acha que não tem força? Você acha que não tem nome? Você acha que está tarde demais? Só que guarde isso, o céu não funciona como a terra. Ele é o Pai da eternidade. Amém. O que para muitos parece o fim, para Ele é o início. E tudo que você precisa é que você se levante. Deus mudou uma lei